Após assistir aquele nosso vídeo sobre descontrole emocional, uma pessoa me perguntou qual que é a diferença entre ansiedade e instabilidade emocional. Se você já vivenciou tanto uma ansiedade elevada quanto uma instabilidade emocional excessiva, vai saber e vai lembrar que todas as duas, de certa forma, trazem um sofrimento e trazem um prejuízo para as resoluções dos problemas do dia a dia. Meu nome é Alexandre Augusto, sou psicólogo e neuropsicólogo e hoje vamos falar sobre as diferenças mais pontuais entre ansiedade e instabilidade emocional. A primeira coisa que precisamos pontuar sobre a ansiedade é que ela é um processo natural, ou seja, ela nos prepara para enfrentarmos as situações que vão acontecer. Então, do ponto de vista cognitivo, emocional, comportamental, psicológico, a ansiedade é positiva, porque eu posso planejar, eu posso pensar, eu posso, de certa maneira, fazer uma certa previsão do que é possível de acontecer e já me organizar para esse fato. Não fico deixando que a experiência aconteça e, a partir do momento da experiência ali no presente, vivenciar as necessidades decorrentes daquele fato. Assim, existe o que podemos colocar como uma faixa de normalidade para os níveis de ansiedade que vivenciamos para as diversas situações. Quando que a ansiedade se torna prejudicial ou patológica? Quando ela vai trazer impedimentos para o nosso dia a dia. Impedimentos no sentido de que ficamos parados muito tempo e em sofrimento e, de certa maneira, ela traz uma disfuncionalidade para as situações que eu estou vivendo agora. Ou seja, eu fico preocupado ou com medo do que vai acontecer e eu fico tanto tempo imerso, parado nesse tipo de pensamento e de sentimentos que eu acabo no agora, no presente, não realizando diversas atividades, diversas funções, ou mesmo não iniciando projetos. Porque pensa, eu vou começar algo e falo, mas e se não der certo? Mas e se isso acontecer? Isso outro? Ou seja, eu fico travado, eu paro, eu não faço nenhum tipo de mobilização para que aquela ação aconteça por conta dessa preocupação excessiva ou um medo excessivo. E aí a gente já consegue, então, de certa maneira, traçar que a ansiedade, ela possui essas duas bases. A preocupação excessiva e um medo excessivo. Veja, esse medo não é o medo de um bicho, de uma barata, de uma determinada situação específica. O medo aqui é de que ocorra alguma coisa, de uma situação maior. Vamos pensar aqui numa catástrofe. Não uma catástrofe natural, mas uma catástrofe de, por exemplo, você virar e falar, nossa, mas eu tenho medo das pessoas não gostarem do que eu vou falar. Não é só a preocupação, mas o medo da reação dos outros, o medo que se isso acontecer. Então veja que esse medo envolve muitas questões sociais. Não é eu estar no lugar e eu saber que vai passar um bicho e eu tenho medo desse bicho. É algo bem mais específico no sentido de uma situação geral. Outro ponto, além da preocupação e do medo, característico da ansiedade, é essa relação do porvir. É algo que ainda não chegou, está lá na frente. Eu não tenho ansiedade de algo que eu estou vivenciando no aqui e agora. A ansiedade é sempre de um evento, de algum acontecimento, de alguma situação, de uma experiência que está por vir. Eu não vivenciei. Tanto que em algumas correntes teóricas, nas questões terapêuticas, uma das técnicas que se é utilizada é fazer com que o paciente visualize, pense nas possibilidades, nisso tudo que ele traz como algo catastrófico, como algo impeditivo, como a situação aflitiva do que pode acontecer, principalmente quando é uma situação muito específica, dentro de um tempo e espaço. E aí, quando é vivenciada a situação, a realidade é confrontada com aqueles medos e expectativas. Muitas das vezes para ele perceber que aquilo que ele imaginava não era
de certa maneira, em sua intensidade e no desastre, o que realmente aconteceu. Pode ser que, justamente por ele pensar na catástrofe, no erro, ele, na hora da vivência da experiência, ele pode cometer determinadas falhas, porque ele fica programado para aquele tipo de resposta. É como se eu pensasse assim, tal coisa vai acontecer, eu vou entrar em pane, eu vou entrar em pane, eu vou entrar em pane. Na hora que a situação acontece, a possibilidade dele entrar em pane também é muito grande. Não pelo fato dele não ter outras possibilidades, mas pelo fato dele colocar já a escolha de pane como sendo a primordial, como sendo a primeira para aquela resposta diante daquela situação. E a instabilidade emocional? Lembra do nosso vídeo, o exemplo da pedra que é lançada no lago, e quando essa pedra cai no lago, ela vai formando um raio, uma onda que vai se distanciando daquele centro da onde a pedra caiu? Pronto. O que seria essa instabilidade emocional? Vamos pensar que eu tampo uma pedra no lago. Começa uma onda que não se dissipou ainda, que não terminou. E logo em seguida eu tampo uma outra pedra um pouco distante. E em seguida eu tampo uma terceira pedra e outra pedra e outra pedra. Percebe que vai chegar o momento que o raio dessas ondas vão estar uma batendo na outra, uma encontrando com a outra, como eu não soubesse mais qual é a última pedra, qual foi a última pedra a ser tampada nesse lago, porque eu não tampei e deixei uma vivenciar. Eu não tampei a outra e não deixei. Aí você fala, Alexandre, mas na realidade, no dia a dia, nós vivenciamos diversas experiências emocionais. Sim, nós vivenciamos as experiências emocionais e aquela duração da experiência emocional, ainda que venha uma outra experiência emocional, eu vou ter aquela duração dela, como se fosse quase que em separado ou em confronto para eu dizer e falar, não, eu estou bem, eu estou me sentindo dessa forma, eu não vou deixar com que essa emoção se sobreponha a essa que eu estou sentindo. E aí, o que seria então essa instabilidade emocional? Justamente essa flutuação, essa instabilidade na duração temporal dessas emoções que nós vivenciamos. Então, uma se sobrepõe à outra e eu não consigo controlar. E o que é mais interessante aqui é que eu posso não ter a pedrinha sido lançada. Ou seja, eu vivencio, trago ondas por pedras que podem estar de alguma forma ainda na minha memória, vivenciadas por situações de gatilho. Eu não preciso da experiência concreta no real para poder sentir uma outra emoção que vai me tirar daquele lugar, que vai me tirar daquela estabilidade. Então eu vou sendo atropelado pelas emoções e não vou conseguir controlar. É um tipo de descontrole emocional? É um tipo de descontrole, porque ele está específico naquela questão da duração dessa onda, que uma vai se sobrepor às outras. Dessa forma, se eu tiver de construir um mapa, eu posso visualizar que a ansiedade, então, ela tem muito o seu objeto lá no futuro. Eu vivencio agora, mas o objeto está lá no futuro. E a instabilidade emocional, de certa maneira, o objeto já passou ou está no presente. Presente por conta das experiências emocionais que eu vivencio, ou no passado porque é aquilo que eu trago nas minhas memórias emocionais para poder me desestabilizar. As duas vão trazer, como eu disse anteriormente, sofrimento e prejuízo para o nosso dia a dia. Reconhecer os processos, então, de ansiedade, de instabilidade emocional, os outros quadros de descontrole emocional, é fundamental para que nós possamos agir de maneira mais diretiva, principalmente nos processos de avaliação psicológica, para que eu possa identificar
quais elementos que estão presentes, quais as estruturas do pensamento, dos sentimentos, os gatilhos que fazem parte dessa cena, desse contexto que fazem com que essa ansiedade elevada, essa instabilidade emocional exacerbada, esse descontrole emocional venham à tona. E aí desenvolver habilidades e competências junto com o paciente ou com o seu cliente para que ele possa trabalhar justamente isso. De que maneira que ele vai lidar com essas relações da ansiedade, com essa preocupação e com esse medo do futuro, com essa vivência das emoções, para que uma não se sobreponha à outra, e todas as outras características do descontrole emocional. Uma avaliação psicológica necessita identificar todos esses fatores de maneira separada para melhor atuar junto com o seu paciente. Se esse vídeo te ajudou em alguma forma para você refletir a respeito das suas experiências, dá uma curtida, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e clique no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Nosso próximo tema será regulação emocional na infância. Até a próxima. Tchau, tchau.